Bom dia, meu irmão, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Aldenor do Vale, pastor da Assembleia de Deus aqui em Manaus, auxiliando o pastor Jonatas Câmara. E no momento nós estamos em uma área 60, no Lírio do Vale, e também como secretário de Missões Transculturais da nossa igreja IADAN. É um prazer muito grande poder nesta manhã, como sempre, às quartas-feiras, estamos na nossa live pela VIMADAN, Visão Missionária da Assembleia de Deus no Amazonas. Eu quero te agradecer pela sua participação, seja muito bem-vindo. Participe conosco da nossa live. Hoje nós vamos entrevistar um moçambicano, é um pastor moçambicano que vai ser entrevistado hoje. Desde que começamos nossas entrevistas missionárias, às quartas-feiras, temos sempre entrevistado um brasileiro que está em algum país do mundo. E hoje nós vamos entrevistar um moçambicano, é o nosso pastor Pindula. E você, com certeza, vai gostar, vai aprender, vai conhecer, vai ser muito bom. Você vê um moçambicano falando na nossa live hoje da VIMADAN, Visão Missionária da Assembleia de Deus no Amazonas. Nós queremos saudar todos vocês, cumprimentar você, sua família, a sua igreja e pedir que você compartilhe logo em seguida essa live com a sua igreja e também com seus amigos, para que outras pessoas possam participar, conhecer, aprender sobre a nossa VIMADAN, Visão Missionária da Assembleia de Deus no Amazonas, que é a Secretaria de Missões da nossa igreja. E aqui faço meu agradecimento, todo especial ao nosso pastor presidente, pastor Jonatas Câmara, o nosso grande motivador, incentivador, quem ora sempre por nós todos. Sempre ele está em contato com os nossos missionários, orando pelos missionários, fazendo sempre uma menção toda especial ao trabalho missionário da igreja. A VIMADAN, como outros órgãos, é um braço da igreja de evangelização, só que evangelização transcultural. Há 25 anos, a VIMADAN, ela faz, a IADAN, através da VIMADAN, ela faz missões em outros países. E hoje nós estamos em cerca de 28 países, são mais de 400 igrejas já implantadas em todos esses países. Para vocês terem uma ideia, somente em Moçambique são quase 400, 372 igrejas somente em Moçambique, se não me falha a memória nesse momento. E as demais estão em outros países. Aliás, são mais de 500 igrejas. Essa aqui é a verdade. São mais de 500 igrejas, cerca de 45 mil, já se aproximando de 50 mil membros e congregados. Todos foram ganhos, discipulados, batizados em águas. Muitos já são obreiros. É um trabalho missionário maravilhoso da nossa IADAN, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Muito bem, mais uma vez, eu quero lhe pedir a sua gentileza para compartilhar com a sua igreja e também com seus amigos a nossa live de hoje, live missionária. Nós vamos convidar o pastor Pindula para estar dividindo a tela conosco hoje. Quero agradecer aqui ao pastor James Tinoco, que já está conosco também. Que Deus te abençoe, pastor Tinoco, que é o nosso assessor de comunicação. Ele lá do Canaã, ele está comandando aí esta live também. Ele vai estar colocando ali todos os dados, né? Todos os contatos para informação da nossa VIMADAN, telefone, e-mail, também a nossa página na internet, o Instagram da VIMADAN, também o Facebook da VIMADAN. Ele vai estar colocando aí, tá bom?
Glória a Jesus. Vamos então convidar o pastor Rui Pindula para estar conosco nesta manhã. Glória a Jesus. Glória a Deus. Já convidamos o pastor Rui Pindula, aguardando aqui, ele está conosco na tela. Portanto, o pastor James, ele com certeza é a pessoa certa, que está ali sempre no Canaã, no nosso gabinete pastoral e também escritório da Vimadã, para passar para você todos os nossos contatos da nossa rede social, ok? Da Vimadã. Glória a Jesus. Pastor Pindula ainda não foi convidado, mas não conseguiu. Sempre não é muito simples, né? Ele lá é o Rui Pindula. Mais uma vez, vamos ver. Qualquer coisa, pastor Tinoco, entre em contato com ele, veja como é que está, para nós ajudarmos o nosso pastor Rui Pindula, moçambicano. Glória a Deus. Um dos primeiros obreiros da nossa igreja é lá em Moçambique, obreiro local. Foi um dos primeiros, né? Glória a Jesus. Enquanto isso, nós vamos estar aqui batendo esse papo com você. Você que já está na nossa live da Vimadã, toda quarta-feira, às 9 horas. Sempre nós temos um momento missionário. E nós fizemos já uma rodada de entrevistas com os pastores brasileiros. E agora nós estamos começando a inserir também aí os nossos obreiros nacionais, que são os estrangeiros, vamos dizer assim, estrangeiro para nós. Lá ele é nacional, né? Lá ele não é estrangeiro, lá em Moçambique ele é nacional. Glória a Deus. Aleluias. Estamos aguardando. Vamos mais uma vez aqui. Sempre a gente está fazendo a tentativa, né? Sempre convidando nosso pastor Rui Pindula. Está mais uma vez enviando aqui o convite para ele estar conosco e dividir a tela. Você hoje vai conhecer um africano na tela da Vimadã, do Instagram da Vimadã, na nossa live missionária, entrevista missionária. Glória a Deus. Enquanto nós aguardamos aí o pastor Pindula entrar na nossa tela do Instagram, da nossa live, dizer para você que é muito importante as suas orações pela obra missionária. Sabemos que missões a gente faz de várias formas, de várias maneiras, e sempre nós falamos que missões se faz pelo menos três formas, 3 maneiras de fazer missões. Tem mais, eu vou citar uma a mais. Primeiramente é indo, né? Indo. Portanto, usamos os pés, né? Como uma forma de ir, andar. Então, através dos nossos pés, nós vamos ao campo missionário transcultural em outras nações. Portanto, com os pés nós vamos, com os joelhos nós oramos. Nós utilizamos nossos joelhos, porque também não dizer que o joelho é uma forma, né, de se ajoelhar e orar ao Senhor, mas é com a boca que nós oramos ao Senhor. Mas com os joelhos, de joelhos dobrados, é muito importante isso. E também com as mãos, com os pés indo, com os joelhos orando e com as mãos contribuindo. Você pode contribuir com a obra missionária. Por isso é importante você
é ter os contatos da Vimadam, falar com o pastor James Tinoco. Ele passará todas as informações, e a forma de você não apenas orar, mas também conversar conosco, perguntar, tirar suas dúvidas, né? E aí você vai compreender como você pode ajudar missões. Pastor Rui Pindula, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Adenor, como está? Tudo bem, pastor Pindula? Ô, rapaz, fico emocionado de vê-lo. Finalmente, pastor, há bom tempo que a gente não se vê. Sim, há algum É gratificante tempo. vê-lo, pastor. Acho que foi em 2015 ou por aí, 16, que estive aí, na última convenção, Sim, não foi? na Foi última convenção que tivemos na Beira, Lembra o e ano? no ano, não, deve ter sido 18? 2017 ou 18, né? Sim, então, no ano passado, o pastor esteve cá em Maputo, mas não chegamos a nos encontrar. Foi ano passado, sim. Sim. E é bom vê-lo, pastor. Poxa, pastor Pindula, que alegria ver esse seu sorriso de sempre, né? Amém, amém. Sempre sorridente, Graças a sempre Deus. alegre. Muito bem. Amém, amém. Aqui está conosco na nossa tela da nossa live o pastor Pindula, moçambicano, um dos primeiros obreiros da nossa igreja lá em Moçambique. E por sugestão do pastor Davison, que é o nosso líder lá, está hoje conosco o pastor Pindula. O pastor Pindula é o primeiro vice-presidente da igreja, da convenção. É isso, pastor Pindula? É verdade, É o pastor. primeiro vice-presidente lá da nossa igreja, da nossa convenção lá em Moçambique. Muito bem, e nós nos conhecemos assim que nós chegamos em Moçambique, em 96. Eu acho que logo em seguida, já no fim de 96 para 97, o pastor Paulo Caldas era o pastor coordenador ali na província de Manica, morando na cidade de Chimoio. E ali conhecemos o pastor Rui Pindula, um professor, professor da rede pública de ensino, e um homem capacitado, preparado. Sua esposa também, que a pastora argentina, né? Era argentina. Clandestina. Infelizmente, ela já... Infelizmente, vamos dizer, ou felizmente, já passou para o Senhor, mas com certeza descansa nos braços do Senhor, né? E está melhor que nós. Mas eram um casal de obreiros, ambos professores da rede pública de ensino em Moçambique, obreiro do Senhor, e foi desta forma que nós conhecemos o pastor Rui Pindula em Moçambique, e desde então ele se tornou um obreiro, dirigindo algumas igrejas, e hoje ele é o coordenador provincial da província de Manica. Pastor Pindula, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, tá bom? Deus te abençoe sempre. Amém. Graças a Deus. Nós vamos começar. Como foi a sua infância e família durante a guerra em Moçambique? É uma pergunta, eu acho que para você não é difícil comentar, mas os nossos irmãos, os nossos seguidores do nosso Instagram, da Vimadam, eles, quando ouvem nós falarmos, é diferente. Ouvindo o moçambicano falar, com certeza tem uma outra conotação, porque é alguém que, quando criança ainda, adolescente, viveu o período de guerra em Moçambique. Conte para nós como foi, meu pastor. Sim, pastor, a história é longa e vou tentar resumir, espero que consiga. Eu realmente nasci em 1963, isso na capital do país, Maputo,
Só que na altura Maputo chamava-se Lourenço Marques, pois nosso país era uma colônia de Portugal. Então eu nasci no tempo colonial, já sou lá há bastante muito tempo, né? Sim. Então sou filho caçula, eu sou filho caçula de uma família com 6 filhos, portanto 4 mulheres e 2 homens. Eu tenho, portanto, 4 irmãs e um homem. Meu pai era trabalhador do porto, era trabalhador, portanto, portuário, em Maputo mesmo, mas antes da reforma ele mudou-se para o interior do país, tendo fixado a sua residência na província de Inhambane, que é uma das províncias sulinas, portanto, daqui de Moçambique. Isso foi em 1968. Lá em Inhambane, eu fui criado por uma das minhas irmãs. Aos 6 ingressei, portanto, em 1971, meu pai depois emigrou para a vizinha República da África do Sul, em busca do emprego, de melhores condições nas minas. E fez lá o trabalho por 3 vezes. Portanto, a pessoa ia para lá, ficava um ano, voltava, e ele conseguiu ir à África do Sul 3 vezes. Assim, minha mãe necessitou de viver comigo para que a fizesse companhia. Então, porque os meus pais eram analfabetos e sem posses, isso fez com que eu, desde muito cedo, realizasse algumas atividades que me dessem dinheiro, me dessem algum sustento, assim como também para ajudar a minha mãe. Assim, para ajudar a ela, ou para ajudar os meus pais, eu tinha que fazer e vender esteiras de palha, não é? Lembra? Portanto, é uma atividade que eu fiz lá quando criança, ainda aos 10 anos, 10, 11 anos, então tinha que fazer isso. Também praticava pesca artesanal, porque lá onde viviam os meus pais, no interior, é uma península. Por um lado está o Oceano Índico, do outro lado temos aí o mar. Entretanto, também fazia algumas construções pequenas, né? À base de paus, cana, folhas de palmeira, capim. Então, para ajudar aquelas pessoas que precisassem, e dava de algum sustento, pastor. Isso, então, ajudava para eu pagar os estudos e também ajudar a minha mãe. Eu trocava, há um negócio muito interessante que eu fazia juntamente com os meus companheiros de escola lá. A gente trocava uma amêndoa de castanha de caju por 2 ou 3 castanhas, portanto, cruas. Isso rendia-nos alguma coisa. Então, quando conseguíssemos encher aí uma lata de 5 ou 20 litros, então levávamos aquela castanha e íamos ter com os comerciantes formais e assim tínhamos algum dinheiro para comprar o material escolar e também comprar algum lanche. Foi assim que vinha sendo a minha infância. Então, em 1975, Moçambique obteve a sua independência. Portanto, no final deste ano, falo de 75, já eu tinha 12 anos de idade. Então, já havia completado a 3ª classe, fui de volta a Maputo para viver com a outra minha irmã, a qual eu sigo, em Maputo, neste caso, como disse, a fim de continuar com os estudos. Fiquei lá 6 anos, depois daí terminei o ensino básico, onde depois fui designado para frequentar o curso médio de formação de professores na cidade da Beira. Foi a partir dali que eu conheci a cidade da Beira. Mas acontece que na altura já não havia trânsito tanto rodoviário devido à guerra. Quando terminou a luta de libertação nacional, só ficamos 2 anos. Portanto, terminou em 1974, então logo em 76 arrebentou uma outra guerra aqui, uma guerra civil, essa que durou 16 anos. Então ali já só havia via aérea para se poder chegar de Maputo à cidade da Beira. Então assim foi
que aconteceu e eu passei a viver na região centro do país por conta da formação pedagógica. Terminei a formação, pastor, 2 anos mais tarde e fui colocado para trabalhar na província de Manica, onde vivo e trabalho até este momento que faço esta live. Isso, estou cá na província de Manica desde 1984. Glória a Deus. Então, e assim tornei-me maniquense, né? Mais tarde eu casei, já tinha 30 anos de idade. Meu casamento não teve assim muito sucesso, teve muitos pesadelos, desafio e acabou se desfazendo 4 anos depois. Orei ao Senhor, pedi ajuda dos irmãos, intercederam por mim e Deus me deu uma esposa muito maravilhosa. Isso foi em 1999 que eu celebrei o casamento com a clandestina, portanto uma mulher de Deus, cheia de virtude, e ela tornou-se mãe de nossos 3 filhos. O mais velho é o Joel, em seguida Emanuel e o último, o caçula, neste caso, é o Messias. Amém. Este ano, no dia 3 de abril, portanto, a minha esposa, ela partiu para a glória. Pastor, eu acredito que ela foi para um lugar melhor. Entretanto, a sua morte, acredito que a sua morte resultou porque Deus o permitiu. Mas há uma coisa, pastor, o que me custa é perceber por que foi tão cedo, né? Eu acho que foi cedo demais ela, portanto, partir. Essa é uma percepção humana, mas, acima de tudo, Deus conhece o melhor e tem o melhor para nós. E apenas corrigir uma afirmação do pastor aí, quando disse que ela era profissional, ela era uma funcionária bancária, sou eu é que sou docente. Muito bem. Agora, durante a guerra, Moçambique tornou-se um país de conflitos armados sucessivos. Posso dizer que, ao nível da região austral da África, Moçambique é o único país que nunca conheceu a paz. Até hoje, Moçambique não tem paz. Tivemos a guerra dos 10 anos, de 64 a 74, contra o colonialismo português, e esta guerra eu não vivi diretamente, porque ela não se fez sentir na região sul, onde eu me encontrava, e também era criança demais, mas esta guerra fez-se mais sentir na região centro e norte de Moçambique. Então, em 1976 até 1992, vivemos outra guerra, que foi já a Guerra Civil, que se estendeu por todo o território nacional moçambicano, neste caso, e destruiu muitas infraestruturas e vidas humanas. A vida tornou-se muito difícil em Moçambique. Eu só lembro que até chegou o momento de não haver comida e que para a gente tomar uma chávena de chá tinha que ir, portanto, ao restaurante ou a algum sítio que pudesse nos dar isso para apenas ter uma chávena de chá. E aí nós marcávamos bicha, para o brasileiro desfila, né? Nós aqui somos bicha. Então, marcávamos lá tanto a bicha para podermos, pelo menos, ter lá o chá. Mas chegamos até de não ter açúcar, para tal, tínhamos que comprar balas, colocar na chávena de chá, na água quente, aí tomar, não havia graxa para os sapatos, e tínhamos que utilizar o carbono de uma pilha ali para poder... Tivemos uma vida muito difícil como consequências de guerra aqui, mas fomos nos habituando, apesar de ser um tanto assim, fomos vivendo. E tenho alguns episódios apenas para compartilhar mais que aconteceram realmente comigo. São vários, mas eu vou compartilhar aqui 3, que são certo dia na Matola. O pastor creio que conhece a cidade da Matola. Eu vivia lá. Então vivemos um terror muito forte quando um grupo de homens armados assaltava alguns estabelecimentos comerciais.
Então, a minha irmã mais velha, ela foi levada e foi obrigada a carregar produtos alimentares e acompanhar aqueles militares até um determinado lugar. Às vezes eles matavam, mas pela graça de Deus, porque Deus tinha um plano com ela, viram que ela já estava cansada, com pés inchados, então lhe obrigaram para que voltasse e a correr. Então ela ali deixou aquela trouxa e voltou a correr depois de ter andado uma grande distância. Assim foi o que aconteceu como resultado da guerra. E outro episódio aconteceu no outro dia, quando eu já trabalhava, saí daqui da província de Manica para Maputo, e de Maputo apanhei o transporte para a cidade de Inhambane, portanto para a província de Inhambane, e visita aos meus pais. E acontece que, pelo caminho, encontramos lá um grupo de militares, o qual mandou parar o autocarro. E para nós autocarro, né? Sim. Parece que aí é ônibus. Sim. Então, mandaram parar o autocarro e, em seguida, fizeram descer todos os jovens, inclusive eu, que era professor, mas também era jovem na altura. Então, ali fomos recrutados para o serviço militar para respondermos às necessidades que a nação tinha de defender, portanto, a pátria. Minha irmã, que estava comigo, ela teve que seguir viagem sozinha, deixando-me ali. Esse é o segundo episódio. O último, terceiro, que gostaria de trazer foi aqui mesmo na cidade onde resido, que chegou uma altura em que não se podia dormir nos arredores. Portanto, nas zonas suburbanas não se podia dormir durante as noites. Isso porque, às vezes, havia ataques militares mesmo na cidade. Consequentemente, no início da noite, tínhamos que abandonar as casas para irmos dormir nas varandas dos estabelecimentos comerciais. Isso por muito tempo. E esses lugares, na língua local aqui, chamava-se macava. Então, era ali onde nós tínhamos que ir dormir, fugindo das incursões militares, porque às vezes apareciam ali homens armados, assaltavam as casas, matavam pessoas, então não havia segurança mesmo dentro da cidade de Chimoio, aquele Chimoio que mais tarde o pastor Atenor veio conhecer. Passamos por essa fase. E isso terminou quando houve a assinatura do Acordo Geral de Paz em Roma, isso foi em 92, e em 94 houve eleições multipartidárias e entramos no processo democrático. Mas passamos esses momentos durante a guerra dos 16 anos. E fim dessa guerra, mais tarde, agora estamos num outro conflito militar, mas estamos orando a Deus para ver se, na verdade, podemos um dia, nós como moçambicanos, saber o que é a paz. Amém. Em suma, o que posso partilhar ali com o pastor e os demais internautas que estiveram acompanhando esta live. Muito bem. Poxa, pastor Pindula, uma história, né, claro que uma história interessante, bonita, mas de momentos difíceis, não foi, pastor Pindula? Eu conheço um pouco porque... Sim, foi muito difícil. Se deu o Acordo de Paz em 92, em Moçambique. Não sei se o mês de setembro foi outubro, parece, não foi? Foi no dia 4 de outubro. Dia 4 de outubro. E em 96 Sim. nós chegamos aí. Eu cheguei aí em fevereiro de 96, portanto, menos de 4 anos depois, 3 anos e pouquinho depois da guerra, cheguei aí sozinho. Passei 40 dias Sim. com missionário, andando o país todo. E depois voltei e levei minha família no mês de maio daquele ano. Muito bem. Pastor Pindula, continue sobre a sua conversão. Como foi? Como você conheceu Jesus? É outra história, pastor. É muito engraçada a minha história. Só para começar, pastor, eu era marxista. Não queria ver Bíblia. Inclusive, eu mandava rasgar a Bíblia aos meus estudantes. Bastava eu encontrar com uma Bíblia, eu mandava rasgar.
Mas Deus, quando tem os seus planos, tudo é possível, né? Glória a Deus. Para começar, pastor, eu era católico desde a infância, isso por influência dos meus pais. Recebi a Jesus em 1987 por intermédio de minha irmã, aquela que vivia comigo, tanto aquela que eu contei que havia mais tarde teve que ser forçada a acompanhar os malfeitores. Sim. Então, até eu ir à formação. Posso dizer que ela desempenhou o papel de mãe. Foi minha mãe e continua sendo até hoje. Para eu receber a Cristo, foi assim. Eu era diretor de um lar de estudantes. Nas relações de trabalho, comecei a sentir-me ameaçado de morte por conta da minha posição, tanto por conta do cargo. Então, aconteceu que eu, ao abrir a porta do meu escritório, lá na porta fui ver umas drogas aí, raízes colocadas, ovos. Então, era uma questão supersticiosa mesmo, e apercebi-me que havia uma tentativa de ou acabar com a minha vida ou fazer com que eu cometesse algum delito profissional, se assim puder dizer. Pastor Pindula, sim. É só uma observação. O senhor falou aí em drogas, e o senhor falou drogas. Para nós, aqui, aliás, aqui para nós é feitiçaria, macumbaria. E aí, nesse caso, sim. E aí, drogas. Tem drogas. É só para as pessoas compreenderem. Tem drogas. Sim. Para nós aqui, tem drogas estupefacientes, falo de maconha, suruma e tudo. Aqui chamamos de drogas. E também tem drogas quando trata de medicamentos que se utilizam como forma de proteção, inclusive amuletos, isso tudo também. Aqui considera-se drogas. Sim. Tem duas categorias, portanto, de drogas. Então, o que eu falo é aquela categoria que tem a ver com a superstição, que tem a ver, portanto, que está muito ligado aos curandeiros ou macumbeiros. Para nós aqui são curandeiros. Então, são essas drogas. Então, foram arranjar lá para ver se podiam me derrubar. Então, isso criou-me uma grande inquietação e as relações de trabalho não eram das melhores. Então, eu procurei auxílio sobre como me livrar daquela situação e acabei viajando para Maputo, à busca de proteção. Foi quando me dirigi a um curandeiro. Ali chamam de macumbeiro, não sei se estou certo, né? Sim, isso mesmo. E acreditando eu que talvez ia encontrar uma orientação ou uma proteção. Aliás, alguns amigos já haviam me aconselhado assim para que eu procurasse esse tipo de drogas. Também eram aqueles amigos, já que eu também tinha vícios, eu bebia, eu fumava. Graças a Deus não cheguei a me meter nas drogas, portanto, as chamadas drogas ilícitas, de acordo com a lei do país, mas eu tinha uma vida mesmo que não era boa. E então, quando chego a Maputo, me dirijo a um curandeiro e disse a ele que que me preparava de tal modo que pudesse me livrar de qualquer ataque dos adversários no serviço. Então, aquele curandeiro, o que é que ele disse? Disse que não havia problemas. Ele havia de me tratar de tal forma que todos iriam me temer e respeitariam no serviço. Eu fiquei feliz na altura. E ele disse que para tal eu tinha que entregá-lo um galo e uma galinha. Então, para além do dinheiro que ele pediu, também eu tinha que lhe entregar um galo e uma galinha. Eu achei isso possível. Tudo bem, aceitei, né? Mas tudo mudou quando, em seguida, eu perguntei se ele podia me indicar onde eu poderia comprar o tal galo e a galinha. Quando ele explicou que não se tratava realmente de aves, mas sim de pessoas. O que significava que eu, para ter esse poder que precisava, essa proteção,
eu tinha que sacrificar o meu pai, minha mãe, meu irmão ou minha irmã, ou talvez os meus filhos. E acontece que eu, na altura, era de ter filhos, então isso significa que eu tinha que entregar a ele os meus pais ou meus irmãos para serem mortos, a fim de eu poder ter essa proteção que queria. Então, a partir dali, eu fiquei com muito medo e, a partir dali, fui contar a minha história à minha irmã e ela aconselhou-me e indicou-me a pessoa de Jesus como o único e suficiente Salvador e protetor. Amém. E eu aceitei a Jesus. Isso é Maputo. Penso que ainda se lembra na Igreja Assembleia de Deus, que na altura era liderada pelo pastor Laurentino Mulungu. Sim. Foi ali onde eu aceitei a Jesus. Glória a Deus. Pastor Rui Pindula, nós temos, são 8 perguntas, nós vamos para a quinta agora, mas a prioridade é responder a pergunta dos nossos telespectadores, dos nossos seguidores. Nós temos uma seguidora... Veja lá se consigo, pastor. Ela é assídua, né? A Marcela, ela está perguntando como está o trabalho do Senhor hoje aí, o Senhor Jesus, como está o trabalho aí hoje em dia? De uma forma geral, posso afirmar que o trabalho está ocorrendo bem, sem muitos sobressaltos, de uma forma geral. Exceto a província de Cabo Delgado, onde há dificuldades devido a situações de terrorismo. Creio que os pastores ali já devem estar a acompanhar que estamos aqui atravessando situação de terrorismo islâmico. Agora, falando aqui da província onde me encontro, o trabalho está correndo. Embora nós tenhamos passado por sérias dificuldades, no passado a nossa província aqui sofreu uma grande perseguição do trabalho. E chegou o momento que eu como pastor fiquei apenas eu, mais um único pastor, porque os outros caíram, portanto, no fracasso e tivemos que recomeçar, portanto, a preparar os obreiros e ensiná-los tanto como realizar a obra e, felizmente, hoje já contamos com um número que, de acordo com as condições que temos, achamos considerável, já de 5 pastores e alguns obreiros. Então, estamos a procurar forma como reerguer, portanto, o trabalho. Mas, tirando isso, também temos alguns problemas na nossa zona, mas que não são apenas problemas de Manica, mas sempre que há tempestades, Manica também tem sofrido. E isso, às vezes, cria alguns obstáculos para o sucesso da obra do Senhor. Então, tirando essas questões, a igreja aqui está muito unida, estamos trabalhando, lutando contra a maré, como se diz no ditado popular. Sim. Glória a Deus. Pastor Pindula, em Moçambique, sim, a feitiçaria tem muitos adeptos ainda hoje. Isto prejudica o trabalho? Com certeza, pastor. É só para dizer que até agora, por questões da feitiçaria, as pessoas portadoras do albinismo estão sofrendo muito, são mortas porque disse que os ossos de uma pessoa portadora de albino são usados pelos macumbeiros para tratar indivíduos, para poderem ter sorte, muita coisa. Então, e é um assunto que aqui, ao nível do país, inclusive teve que se elaborar uma lei para a proteção da pessoa portadora do albinismo, só para citar o exemplo. Aqui em Moçambique, a feitiçaria tem muitos adeptos e está cada dia arrastando seguidores. E não acaba uma semana ou talvez 15 dias sem acompanharmos na mídia casos em que um pai matou o seu filho porque o filho o acusava de feiticeiro. Há casos de
pessoas que são enterradas vivas, há casos, portanto, que... Então, a feitiçaria aqui ainda continua muito forte, cada vez mais, e ela é apadrinhada pelos curandeiros, né, os macumbeiros, porque aqui no nosso país existe uma instituição, uma associação chamada Ametramo, que é a Associação dos Médicos Tradicionais, mas que, na verdade, todos eles são médicos que utilizam as plantas medicinais para tal, mas existe no seio deles alguns feiticeiros feitos de médicos tradicionais. Então, este problema está criando muitas situações, está, portanto, criando problemas, revolta ou desentendimento entre pais e filhos, avós e netos, entre parceiros, muitos casamentos estão se destruindo, pessoas estão se matando, estão se suicidando à custa da feitiçaria, pastor. Muito bem, pastor. É triste. Nós precisamos... E aí eu quero aproveitar essa sua colocação em relação a isso, pastor. Sim, pastor. Rui Pindula, para nós intensificarmos Sim, as nossas pastor. orações em prol de Moçambique, em prol desses assuntos, são problemas culturais também. Conheço muito bem essa realidade. Sim, vivi em Moçambique 7 anos, morei na Beira, morei em Maputo, enfim, conheço o país todo, que você sabe que nós andamos aí, o país de ponta a ponta. Muito bem. E aí fica aqui a todos os nossos irmãos, seguidores, nossos amigos que estão nos seguindo, nos assistindo, os que vão visualizar depois essa live, que possam intensificar as suas orações por Moçambique. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Pastor Pindula, qual a sua visão sobre o trabalho da Igreja do Amazonas, a nossa Assembleia de Deus do Amazonas, e da visão cristã para o povo moçambicano? Como é que você vê todo esse projeto aí desses quase 25 anos, né, de trabalho missionário da nossa igreja em parceria com a visão cristã? Sim, pastor. Se eu falo consigo agora, falo como fruto desse trabalho, pastor. Eu sou o fruto disso. Eu lembro-me que quando a visão cristã chegou aqui, então eu estava com alguns irmãos começando um pequeno trabalho ali. Então, quando vimos já missionários, então fomos lá nos mostrar o pastor Paulo e assim nós aderimos, começamos a trabalhar. Houve, na verdade, muitas dificuldades. A maioria, aliás, um certo número, não a maioria, mas um certo número dos que começaram comigo não conseguiram com a caminhada, ficaram, né, durante a jornada, mas eu estou aqui como o fruto real da visão cristã. Pastor, é um trabalho que merece, que está rodeado de grande impacto, tanto para os moçambicanos quanto brasileiros, pastor. Em particular, Moçambique teve muito a ganhar com a presença da missão e de missionários vindo do Amazonas, dentro do projeto Deus Salve Moçambique. Amém. Para além de nós, até hoje, estarmos a desfrutar daquilo que são os resultados, falo do conhecimento da palavra que temos, a maturidade cristã que temos, falo, portanto, a mudança de comportamento. Realmente nós, no continente africano, temos aquela questão cultural que às vezes está muito ligada às tradições, mas dentro do projeto que nós tivemos, houve muito ensino. Eu tive a oportunidade de participar no pré-encontro, um encontro com Deus, as palestras lá ministradas, portanto, abriram-nos a mente e nos levaram de um certo escalão em que nós nos encontrávamos para um nível bastante significante e que hoje, permita-me, pastor, dizer que somos como uma luz, não é? Portanto, iluminando os demais que olham para a visão cristã e encontram nela como o exemplo. E praticamente é assim, muito tivemos que aprender e foi e continuará sendo bem-vindo o projeto e qualquer, portanto, atividade que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas
tiver que realizar aqui em Moçambique. Glória a Deus. Parece, você conta, pastor, essa história, assim, agora, depois de quase 25 anos depois, a gente passa um filme na mente, né? Quando chegamos em 96, 96. em fevereiro, eu Sim. fui só, como já falei, para conhecer o país. Depois eu fui com minha família. E depois, um mês depois que eu estava lá com minha família, foram 7 coordenadores. E depois foram 2 grupos de missionários, num total de 54 famílias. Um trabalho assim grandioso da nossa igreja, que fazia um total de 72 pessoas no total. Então foi assim um ano maravilhoso para que a igreja em Manaus, em parceria com a Visão Cristã, na presidência do então pastor Samuel Câmara, aqui em Manaus, no Amazonas, e depois deu sequência com o nosso atual pastor Jonatas Câmara, que é um visionário também na obra missionária transcultural, e passa assim um filme, né, na nossa mente, que fomos os pioneiros, né, pastor Pindula? Fomos os desbravadores desse projeto missionário. Deus, o senhor usou a palavra certa. O projeto era Deus salve Moçambique. E essa palavra foi o pastor Samuel Câmara que falou, né? Deus salve Moçambique. Amém. Era o nosso projeto para Deus salvar Moçambique. E Deus salvou e está salvando Moçambique. Pastor Pindula, Realmente, eu pastor. gostaria de acrescentar algo aqui que é muito importante. Sim, pastor. Mudanças aconteceram em Moçambique. No sentido espiritual, você já falou, mas também no sentido material. Moçambique, a partir dali, começou a desenvolver, começou a crescer também, né? Apesar de até hoje ter algumas situações de conflitos, mas quem conheceu Moçambique em 96 para hoje, pastor Pindula, tem uma diferença muito grande. A gente vai ali em Maputo. É incomparável. A gente vai ali em Maputo, na capital. Você conhece muito bem, você já morou lá também. Tem shoppings, tem condomínios, tem, enfim, as estradas. Quando eu cheguei lá em 96, as estradas estavam todas destruídas, todas cortadas por bombas, carros ainda, aquelas caveiras de carros nas margens das estradas. E hoje, graças a Deus, É verdade, pastor. Deus realmente tem abençoado Moçambique. Eu sempre digo, Moçambique é o meu segundo país. E nós temos, pastor, a maior ponte de África, aquela que liga Maputo, Catembe. Glória a Deus. Que bom, né, rapaz? Que bom, glória a Deus. A ponte, aliás, eu já atravessei a ponte aí, ano passado. Graças a Deus. Ano passado eu estive aí em Moçambique e fomos para o outro lado, né? Atravessamos a ponte, na ida, na volta, com o pastor Davison. Pastor Pindula, Moçambique ainda hoje precisa ser evangelizado? Uma pergunta aqui, né? Falta ajuda missionária? Claro, pastor. Não tenho como dizer não. Senão eu estaria a mentir, pastor. Enquanto a seara for enorme, pastor, ninguém é abastado o suficiente para não necessitar de apoio. Verdade, verdade. São essas palavras que tenho a dizer, na verdade. Enquanto houver condições de várias formas, Moçambique, na verdade, precisa de missionários. Nós, moçambicanos, precisamos de, portanto, continuar nesta frente, mas com um reforço, sempre podemos fazer o melhor. É necessário sempre uma cooperação. Glória a Deus. Eu sempre pego aquele texto de Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35 até o 38,
quando Jesus, na Palestina, pregava o evangelho do reino, curando os enfermos, libertando os oprimidos de espíritos malignos, e ele via aquelas multidões andando de um lado para o outro, aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor, e ele virou-se para os seus discípulos e disse assim: na verdade, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. E aí ele fez um desafio, Sim. um apelo: orai ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. A oração de Jesus continua valendo. O desafio de Jesus continua valendo ainda até hoje, porque até hoje a seara é grande, os trabalhadores são poucos, e nós precisamos continuar orando para Deus levantar obreiros, missionários, para fazer a sua obra em Moçambique e em outros lugares também. Não é isso, pastor Pindula? Verdade, pastor. Então, está aí o desafio. Pastor Pindula, a última pergunta é... Aliás, não é uma pergunta. Nós temos aí, pastor Pindula, 3 minutinhos. Deixe para nossos seguidores da Vimadã uma palavra. Qual é a palavra que o senhor deixa agora para os nossos seguidores da Vimadã? Bem, primeiro, é gratificante saber que eu estou num lugar desconhecido, num lugar muito simples, mas existe ao nível do mundo pessoas que deixaram os seus afazeres e estão tendo esta paciência de poder acompanhar estas pequenas palavras que estão saindo daqui, deste Moçambique, muito longe do Amazonas, muito longe do Brasil. Então, eu quero desejar a todos os nossos seguidores que coloquem, na verdade, tudo aquilo que é a vossa vida, a vida os vossos trabalhos, coloque à frente de tudo Deus. Amém. E continue a fazer uma intercessão, continue acompanhando esta plataforma aqui que estou fazendo uso neste momento, que é uma bênção tão grande para mim. Deixe-me, pastor, dizer que eu nunca havia imaginado que um dia falaria em direto para o Brasil e para o mundo. Então, se o programa continua, se eu falo hoje, é porque tem seguidores, tem quem faz o acompanhamento, há quem intercede, há quem, na verdade, faz de tudo para que este programa de missões continue, que Deus abençoe todos os seguidores e orem por mim, orem por Moçambique, orem por Amazonas, orem por Brasil, orem por todo mundo. Glória a Deus. Pastor Pindula, o senhor não imagina da minha felicidade e honra também de poder estar nesta live com você. Eu agradeço ao pastor Davison que teve essa ideia. Eu já tinha pensado, mas não tinha ainda colocado em prática, porque a gente queria concluir a live com todos os brasileiros e agora, depois, começar com os nacionais. Sim, pastor, pode falar. Sim, se me permitir, eu pedi uma palavra, Sim. 30 segundos só. Sim. Quero agradecer imenso a todos os missionários que estiveram cá em Moçambique. Sim. Não poderei mencioná-los pelos nomes, mas principalmente os que estiveram aqui em Manica, começando pelo pastor Paulo Caldas e toda a sua família, a pastora Regina, o Mateus, o Levi, o Paulo, lembrando-me do pastor Edilson, o pastor Humberto, a pastora ou missionária Ivanirdeto, o pastor Júlio, que nos visitou cá no ano antepassado, e também lembro-me do pastor, não estou me recordando todos os nomes, não estou me recordando, mas todos aqueles... Juvenal, sim, e até o pastor Juvenal chegou a ser
também, por sua vez, coordenador, Sim, sim. e substituto do pastor Paulo, o pastor Danilo, esteve cá, o pastor Itamar. Então, realmente, estamos com muitas saudades e não cessamos de agradecer a Deus por tudo Aleluia. quanto fizeram em cumprimento da sua missão. E também agradecer mais uma vez ao pastor Aldenor pelo tempo que esteve cá. Está certo que nós, na altura, não estávamos diretamente ligados assim, mas aprendemos de si a simplicidade e apesar da distância entre a nossa responsabilidade como obreiros, mas sempre estávamos juntos. Então, isso marcou-nos bastante e serviu de exemplo que nós tentamos agora fazer uma réplica para aqueles que se aliam ao Evangelho querendo trabalhar conosco, pastor. Muito obrigado, pastor. Amém. Glória a Deus. Que bom. Olha, no próximo ano vai ter convenção, né, pastor? Aí? Querendo Deus, pastor. Sim. Então, nós estamos já nos preparando. Já estamos preparados para ir, essa convenção. Muito bem. Eu quero agradecer nossos irmãos, seguidores, nossos amigos que estão desde o início dessa live participando. Quero lhe agradecer de coração. Continue orando por missões, orando pelos nossos missionários, pelas igrejas onde eles estão. Compartilhe essa live com a sua igreja, com seus amigos, com seus parentes, para que depois as pessoas possam visualizar e estar também orando conosco. Muito obrigado mesmo você que acompanhou. Obrigado, pastor Pindula. E eu quero pedir que você faça esta oração final em 1 minutinho. É o que falta, é o que resta. Pode orar, pastor Pindula. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Quero te louvar e te agradecer. Nesta oportunidade que concedeste, Senhor, quero enaltecer, Pai, a vida que tu tens nos dado. Quero falar da proteção, quero falar dos projetos que tu tens nos concedido. Amém, e, sobretudo, orar a favor de missões. Missões, portanto, que são realizadas a partir do Amazonas. Quero orar a favor de toda a equipe que faz parte deste projeto, também de transmissão. Orar a favor das famílias, orar sobretudo também a favor daqueles que estão passando neste momento tempos difíceis à custa da pandemia, Senhor, que possa os proteger e rogar, Pai bondoso, que continue inspirando naqueles que são conhecedores da ciência, a fim que se produza, Pai, um medicamento, uma vacina eficaz e que o mundo se veja livre dessa situação, mas, sobretudo, quero repreender o espírito da enfermidade que está agindo, meu Deus, Pai, à custa do coronavírus. Meu Deus, abençoe Moçambique, abençoe o Brasil, abençoe as missões, abençoe todos, em nome de Jesus Cristo. Quero te louvar e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Jesus. Pastor Pindula, um abraço, meu pastor.